isso. Você o tempo todo você fica se analisando, se autoanalisando? Eu Ou só não? paro de me culpar por causa da procrastinação. Eu continuo procrastinando, só que com menos culpa agora, né? Mas óbvio, pô, eu tenho milhões de coisas para fazer, né? Agora eu tenho que terminar uma aula de um curso que a gente está fazendo, eu tenho que corrigir umas avaliações neuropsicológicas, eu tenho uma agenda cheia, né? Então, obviamente, eu vou otimizar o meu tempo da melhor forma possível. A questão é que, de certa forma, eu parei de me culpar em função disso. Por quê? Porque eu estou vendo que, de uma certa maneira, até agora está dando certo, né? E aí tem uma questão que é muito importante assim para nós, né? Que não é favorecer a procrastinação, mas você só vai conseguir vencer a procrastinação quando você tiver vantagem nisso. Não adianta você querer vencer ela moralmente porque procrastinar é errado. Você tem que modular o teu ambiente para que a procrastinação não ocorra, né? E já que a gente falou do Wesley, né? É muito isso que o Wesley prega. De que, cara, não adianta você querer uma produtividade se você não modelou o teu comportamento e o teu ambiente para alcançar isso, né? Daí você ficar se culpando por causa disso também não faz diferença nenhuma. Aliás, até faz, em alguns aspectos até faz, né? Por quê? Porque algumas pessoas com essa história de culpa acabam gerando sentimentos ruins. E aí elas, para eliminar aqueles sentimentos ruins, elas vão tentar combater a procrastinação. Ou elas usam sentimentos ruins para combater a procrastinação. Então elas ficam assim, porra, não fiz aquela bosta. Ah, meu Deus, vou me dar mal. Pô, putz, eu sou muito vagabundo, certo? Elas ficam, de certa forma, punindo o seu comportamento de procrastinar para poder, de alguma maneira, tentar se mobilizar para fazer isso. E isso ocorre por quê? Porque o nível de ansiedade vai subindo e em um determinado momento esse aumento da ansiedade aumenta a atividade noradrenérgica no córtex pré-frontal, que Mas, dá o início do comportamento. mas você não acha que, para algumas pessoas, ou até em alguns momentos, a pessoa usa isso como um artifício, assim, para se Isso. fazer de vítima também? Ou não? Bom, Entende? Tipo assim, eu aí a também, pô, gente, não fiz isso aí a porque gente, também, né? aí a gente vai entrar numa discussão complexa, mas ela é importante. Mas eu acho que normalmente as pessoas fazem isso para se motivar, certo? Por quê? Porque isso tem um efeito negativo muito ruim. Como você sempre tem coisa para fazer, você sempre tem que estar criando ansiedade para você conseguir se motivar e iniciar os comportamentos. Então o que acontece? Você vai começando a ter ansiedade o tempo todo. Teu cérebro vai acostumando a ter ansiedade o tempo todo. Daqui a pouco você está habituado a ficar catastrofizando as situações. Então, esse padrão, eu chamo de motivação por reforço negativo. A tendência é que ele aumente teus níveis de ansiedade, que cria um transtorno de ansiedade generalizada, que pode levar a um transtorno de ansiedade generalizada, que pode levar a um transtorno de pânico, que pode fazer aparecer alguns padrões obsessivos compulsivos, que pode levar, inclusive, ao quadro de transtorno de humor, né? Então, não é necessariamente um padrão salutar, né? Mas daí você me perguntou assim, tá, mas o cara não pode ter um ganho secundário, por exemplo, porque tem uma coisa que na nossa sociedade, a gente poderia até discutir que isso talvez seja uma herança do sistema judaico-cristão, enfim, né? Mas a gente tem uma crença na nossa sociedade que sofrimento é mérito. Se eu estou sofrendo, eu tenho algum mérito, certo? Essa crença, ela é terrível. E a gente associa essa crença de que sofrimento é mérito com o trabalho. Então as pessoas olham para o trabalho como se ele já fosse um sofrimento e um sofrimento que te dá mérito, né? Então, dizer que eu estou sofrendo no trabalho é uma forma de você dizer que você é o cara bacana, que se esforça, que tem resiliência, que tem algum valor em função disso, certo? E eu acho que isso é um problema seríssimo. Primeiro, porque o trabalho não é sofrimento, ou pelo menos não deveria ser, certo? Por um motivo simples, a gente passa a maior parte da nossa vida no trabalho, certo? Se a gente sofre com o nosso trabalho, efetivamente
o nosso trabalho acaba, a nossa vida acaba sendo muito sofrida, certo? Então, eu acho que a gente tem uma cultura que privilegia essa ideia e que traz essa ideia de que trabalhar é sofrimento. Para mim, trabalhar é felicidade. Né? Você pode dizer, mas você trabalha com o que você gosta. Cara, eu não sabia que eu gostava disso até trabalhar, certo? E, e eu ouço muito uma frase que eu adoro, assim, né? Trabalhe com o que você gosta e você nunca precisará trabalhar. Alguma coisa assim, né? Isso, Eu costumo dizer assim, cara, aprende a gostar do que você está fazendo, que daí você trabalha com qualquer coisa. A gente consegue mudar o significado das coisas, né? A gente tem esse poder, né? O significado e o valor delas para nós, certo? O nosso sistema de recompensa é o sistema mais plástico que existe, né? Por exemplo, você gosta de chocolate, sei lá, gosta de vinho. Você ficar tomando vinho todos os dias, bom, vinho não, porque você vai ficar habituado, vai ficar viciado no vinho. Mas alguma coisa tipo chocolate, você ficar comendo só chocolate o dia inteiro, chega uma hora que você não quer mais ver chocolate na tua frente. O teu cérebro, ele entende que aquilo não tem mais valor. Que é muito fácil, né? Também. É muito fácil, tem um aspecto tóxico aí que a gente poderia comentar também, mas cara, o cérebro desensibiliza para esse tipo de reforço, certo? Mas também ele ressensibiliza muito rápido. Né? Então, de certa maneira, o nosso sistema de recompensa é um sistema altamente plástico. É fácil não, mas é possível a gente mudar o valor das coisas, certo? Dá um exemplo, como é que a gente faz isso, assim, sei lá, um cara que é viciado em vinho, vamos usar esse exemplo, Perfeito. e ele quer parar um pouco, porque tá fazendo mal para ele, porque ele viu em algum lugar que é legal tomar uma taça de vinho, mas aí ele começou a tomar 10 por noite. E aí ele quer mudar, obviamente. E aí, como é que ele faz, assim, na prática? Ele procura um psicólogo e um médico, na prática. Procura o Fábio. Isso, procura um psicólogo e um médico, porque, obviamente, ele vai precisar de uma assistência, a gente tem que montar um plano de ação, porque o que vai funcionar para ele não necessariamente vai funcionar para outra pessoa. Porque cada pessoa vai ter uma experiência com o vício também, certo? Mas, basicamente, a partir do momento que ele quer parar de tomar o vinho, o valor do vinho já mudou para ele. Ele está tendo agora que mudar o comportamento dele em relação ao vinho. Mas quando que a gente mesmo sabe que quer parar? Porque você já deve ter ouvido, né, no consultório, em vários lugares. Pô, eu quero parar de fumar, né? Fumar é o exemplo clássico. Perfeito. Eu quero parar de fumar e eu preciso. Só que você vê que a pessoa não faz esforço nenhum. E tudo que você fala para ela, ela dá uma desculpa. Não, então você pode usar um chiclete. Ah, mas não gosto de chiclete. Sabe, a pessoa, ela não quer. Ela só falou, ela só acha que ela quer. Aí a gente diz exatamente isso para ela. Olha, cara, desse jeito, o que você está querendo é fantasia. Né? Tá querendo mágica, né? Isso, né? Em geral, o vício, você tem que mudar o contexto, cara. O vício, ele é controlado pelo contexto. Né? Então, você toma o vinho porque você está acostumado a tomar naquela hora, porque tem um sentimento que está associado a ele, porque tem um ambiente que está associado a ele, tem pessoas, ideias, né? Então você vai mudar basicamente tirando a pessoa do contexto físico, social e cognitivo que levam ela ao vinho. Então você vai ter que entender esse contexto, você vai ter que analisar esse contexto, né? A gente vai ter que tentar descobrir qual a função do vinho na vida da pessoa. Se ela bebe porque ela está estressada, ansiosa, se ela bebe porque é uma recompensa, hoje tive um dia de trabalho, mereço uma garrafa de vinho. Ou se ela bebe por frustração, certo? Então você tem que entender como é que é o contexto que está controlando esse comportamento. Né? A partir do momento que você mapeou esse contexto, aí fica mais fácil de você tirar a pessoa desse hábito. Né? Então, não existe assim um livrinho de instruções. Quer dizer, o protocolo vamos mapear o hábito, ver quais são os fatores que, de certa forma, desencadeiam o comportamento, certo? E aí vamos mexer nesses fatores para tentar mudar as contingências que levam a esse comportamento. Né? Então, e aí que eu puxo a sardinha para o meu lado, não só para o meu lado, mas dos profissionais de saúde de uma forma geral. Muitas vezes você vai precisar de alguém que te assessore nisso.
né? Em algumas situações você vai precisar sair fisicamente desse contexto, vai ter que ir para outro lugar, uma internação, né? Para algumas pessoas é necessário.